nossa aula. Eu espero que vocês estejam gostando e hoje a gente vai falar um pouco sobre o ajuste de avaliação patrimonial. Esse assunto, ajuste de avaliação patrimonial, ele é um assunto queridinho do CESP, tá? Você precisa conhecer um pouco porque ele cai bastante em prova. Mas a boa notícia é que ele pode ser bastante complexo em alguns pontos, mas o que você precisa saber para a sua prova do CESP é essencialmente a literalidade do artigo 182, parágrafo 2º os parágrafos 2º e 3º da Lei 6.404. Vamos lá dar uma olhada? Olha só. A Lei 6.404 ela diz o seguinte: serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial enquanto não computados no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177, beleza? O que você precisa entender? Antigamente, né, a gente já pode falar que isso é antigamente, porque isso foi lá em 2007 mais ou menos. Antes, nós tínhamos na contabilidade uma lei, uma conta, que era chamada reserva de reavaliação. Tá? Reserva de reavaliação era uma conta do patrimônio líquido. Como é que funcionava, portanto? O Brasil, você tinha essa conta, reserva de reavaliação, e vamos supor que você possuía um imóvel. E esse imóvel, você queria aumentar, você achava que o valor dele estava registrado na contabilidade por um valor abaixo do que ele valia. Você chegava e fazia uma reavaliação. E nessa época, você pegava o valor desse imóvel e fazia uma nova avaliação e aumentava isso. Em contrapartida, você aumentava o valor do PL da companhia. Só que isso, principalmente porque a gente vive no Brasil, a contabilidade ela tende a limar um pouco essa questão da subjetividade, né? Eliminar isso, porque subjetividade é uma coisa que a gente não quer muito nas demonstrações contábeis. Portanto, quando você permitia que a empresa ficasse aumentando o valor de seus ativos através da reserva de reavaliação, isso dava ensejo a muitas subjetividades e às vezes, né, como infelizmente a gente mora em um lugar que algumas pessoas, não só no Brasil, né, mas pode acontecer em qualquer lugar do mundo, tendem a ser desonestas, mas a nossa legislação aqui é mais frouxa em relação a esse tipo de acontecimento, isso dificultava bastante a elaboração e a fidedignidade das demonstrações contábeis. Portanto, a reserva de reavaliação ela foi extinta. Com as alterações contábeis. Em seu lugar surgiu essa conta que é o chamado ajuste de avaliação patrimonial, beleza? Só que o que você precisa saber é que o ajuste de avaliação patrimonial, que surgiu agora, não é a mesma coisa, é o AAP, vamos chamar. Surgiu no lugar, mas não é a mesma coisa. Tá? Ajuste de avaliação patrimonial é uma coisa, reserva de reavaliação é outra coisa. Na sua prova, o que você tem que saber é que se aparecer a palavra reserva de reavaliação, é 99% de chance da questão estar errada hoje. A banca vai falar que a reserva de reavaliação, principalmente, ela continua sendo uma conta do patrimônio líquido, quando nós sabemos que não é. Reserva de reavaliação não existe mais ali como uma conta no PL. E no seu lugar surgiu o ajuste de avaliação patrimonial, tá? Muito cuidado, porque nós estamos falando do ajuste de avaliação patrimonial. Você não pode confundir isso com ajuste a valor presente, que será estudado oportunamente. Ajuste de avaliação patrimonial é uma coisa, ajuste a valor presente é outra coisa. E o que é o ajuste de avaliação patrimonial? Olha só, serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial enquanto não computados no resultado do exercício obediente ao regime de competência as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta lei ou em normas expedidas pela CVM, beleza? O que você precisa entender, portanto? Imagine você, tá,
que nós temos aqui uma ação que a companhia comprou. A companhia comprou uma ação, tá? Com determinado propósito. E essa ação ela foi comprada ao valor de 10. Ela está aqui no seu ativo pelo valor de 10. E beleza, o que é? São em obediências contrapartidas de aumentos e diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência de sua avaliação a valor justo. O que é valor justo, galera? Quando a gente fala valor justo na contabilidade, você pode anotar que isso é um sinônimo, mas não é um sinônimo tecnicamente, porque existem várias formas de valor de mercado, mas é um sinônimo um tanto quanto mais grosseiro para valor de mercado. Beleza? E você comprou uma ação por 10 e chegou no final do exercício, no encerramento do exercício social, você precisa avaliar quanto está valendo essa sua ação. E aí você chegou lá e você viu que essa ação, ela está valendo agora 50. Está valendo 50. Mas beleza, você não vendeu, você não fez nada com essa ação. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Se você olhar o CPC 48, é muito mais específico do que isso. É só um exemplo mais superficial. Essa ação está valendo 50. Só que você não vendeu essa ação, você não fez nada para que essa ação rendesse lucro para você. Você acha que seria justo lançar isso como uma receita na DRE? Esse valor aqui, essa variação de 50 menos 10, que seria uma variação de 40. Você acha que seria justo lançar isso como uma receita na DRE, gerando um ganho, gerando tributação, tendo que pagar dividendos, etc., e sobre um valor que você nem realizou? E se você fecha o seu balanço dia 31/12, aí no dia 1/1, essa ação cai para 5. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu isso algumas vezes na Bolsa. De ação cair 50% num dia, 60%, 40%. É normal, beleza? Então o que acontece? Você não pode lançar isso como uma receita na demonstração do resultado do exercício. Por isso, o que vai acontecer? Você vai abrir aqui uma conta chamada ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta do PL, tá? E aí a sua ação, ela está aqui registrada por 10, só que ela tem que ficar registrada por quanto? Ela tem que ficar registrada aqui por 50, que é o valor dela em 31/12. Isso significa que o seu ganho foi de quanto? Ora, o seu ganho aqui foi de 40, você comprou por 10 e ela está valendo 50. Então você teve um ganho de 40, beleza? Você teve um ganho de 40. O que você vai fazer então? Você vai lançar esse 40 aqui, em decorrência da avaliação a valor justo, que é o valor de mercado, e vai lançar como contrapartida essa conta aqui, ajuste de avaliação patrimonial, tá? Ajuste de avaliação patrimonial. Beleza, portanto, vejam que, nesse caso, essa conta ajuste de avaliação patrimonial, esse ganho ele vai ficar no PL, enquanto você não vender isso, enquanto isso não for para a DRE. Tá? Então, vamos ler novamente esse artigo 182 para ver se ficou mais claro. Serão classificadas como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos de ativo e de passivo. Então a ação é um elemento do quê? Do ativo ou do passivo? Do ativo. Em decorrência da sua avaliação a valor justo, que é o valor de mercado, nos casos previstos nesta lei ou em normas expedidas pela CVM. Portanto, aqui, tá, você utilizou a conta ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? É isso que você precisa entender. Não vai ser lançado na DRE porque não é um ganho propriamente dito. Aí vamos supor que aconteceu isso, então. No outro dia, a sua ação ela caiu para 5. E aí, como é que você vai contabilizar isso? Ora, vamos pensar aqui. Você tem agora aqui na sua ação um valor de 50. Só que o valor de mercado dela caiu para 5. Ela está registrada por 50. O que você vai ter que fazer então? Ela caiu R$ 45.
você vai ter que registrar uma perda, não é? Você tem que diminuir o valor dessa ação. Ela está aqui com o valor de 50, agora você vai ter que lançar aqui 45. O saldo final dessa ação vai ser 5. Só que esse 45 aqui é uma, entre aspas, perda que você teve, né? E o que você vai fazer? Você vai lançar como contrapartida aqui também no ajuste de avaliação patrimonial. Vejam que o ajuste de avaliação patrimonial, ele tinha um saldo de 40, um saldo credor. Aqui estava aumentando o PL, porque o valor da sua ação tinha aumentado. Agora, ele está com um saldo devedor aqui de 5, beleza? Por quê? Porque o valor da sua ação caiu em relação ao que você pagou, tá? Então, você precisa entender basicamente isso. Vamos fazer um novo slide aqui, só para anotar o que você precisa levar para a sua prova sobre o ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial, portanto, é uma conta do PL, tá? Que registra as variações ao valor justo de ativos e passivos. Beleza? Até que ocorra a realização, ou seja, até que você venda, até que haja o ganho, a venda ali, você tem o lucro ou prejuízo, aí nesse caso sim vai para a DRE, tá? Até que ocorra a realização, e aí você vai lançar na DRE, realização é essa que vai ocorrer de acordo com o regime de competência, portanto, beleza? Além disso, você precisa saber que o ajuste de avaliação patrimonial pode ter saldo devedor ou pode ter saldo credor, tá? Tanto faz, não tem problema. Se você souber isso aqui, galera, se você souber isso aqui, você vai se dar bem na sua prova, tá? O CESP gosta bastante desse assunto, bastante mesmo. Vamos dar uma olhada nas questões, portanto. Olha só. Questão 20. Você faz auditor, você faz a L 2020. A conta ajuste de avaliação patrimonial pertence ao PL. Beleza, ok. E destina-se a registrar no balanço patrimonial os aumentos ou as diminuições de valor de elementos do ativo e do passivo, sujeitos à avaliação a valor justo, perfeito, por determinação legal ou regulamentação específica. Ok, porque ou a Lei 6.404 manda ou a CVM manda. Enquanto tais variações não puderem ser reconhecidas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência. Maravilha, tá correto, exatamente o que nós falamos para vocês, tá? Item correto. Questão 21, CESP auditor da CAGE Rio Grande do Sul 2018. Beleza? Que é um salário aí de mais de 20 mil reais líquido também. Na auditoria em investimentos de controladas, coligadas e de empreendimentos em conjunto, os ajustes de avaliação patrimonial ocorrem na área do fluxo de caixa, ativo, passivo, patrimônio líquido, ativo diferido. Galera, ajuste de avaliação patrimonial, olha o mapa mental de vocês, é uma conta do PL. Beleza, matou, galera, matou. Show. Só assinalar e correr pro abraço. Próxima. A conta ajuste de avaliação patrimonial, integrante do patrimônio líquido, representa a contrapartida de aumentos ou diminuições de valor de elementos patrimoniais avaliados a valor justo, podendo ter parte de seu valor transferida diretamente para a conta lucros ou prejuízos do exercício, quando abaixo dos itens patrimoniais que lhe deram causa. Ou seja, aqui está falando o seguinte, a conta ajuste de avaliação patrimonial faz parte do PL, decorrente de avaliação a valor justo, valor de mercado, e quando você baixar o bem, vendeu a ação, teve um lucro, teve um prejuízo, etc., isso vai para a DRE. Isso está certo ou está errado?
Tá correto também. Tá correto também. Perfeito, beleza? Questão 23. Vamos lá. As contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação ao valor justo, são classificadas como, então, contrapartida de aumento ou diminuição de valor atribuído a elemento do ativo e passivo em decorrência da avaliação ao valor justo. Isso é classificado como AAP, ajuste de avaliação patrimonial, beleza? Vejam que isso cai muito. Próxima, questão 24. O ajuste a valor justo de itens do ativo e do passivo, enquanto não transitar pelo resultado do exercício, deve ser registrado em respeito ao regime de competência na conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, eu falei aqui, a Siri ativou sozinha aqui em casa, coisa de doido. O ajuste a valor justo de itens do ativo e do passivo, enquanto não transitar pelo resultado do exercício, deve ser registrado em respeito ao regime de competência na conta ajuste de avaliação patrimonial. Item correto, é só lembrar daquele exemplo que nós demos da ação lá para vocês, tá? Item, portanto, correto, corretíssimo. Questão 25. De novo, essa louca dessa Siri tá falando aqui na Apple, Deus me livre. 25. A conta ajuste de avaliação patrimonial, que pode apresentar tanto o saldo credor como o saldo devedor, faz parte do PL e tem a função de registrar as alterações ocorridas nos valores de ativos e passivos, sujeito à avaliação a valor justo e ainda não negociados. Opa, exatamente o que nós falamos, tá? Já está ficando até repetitivo isso daqui, tá bom? Já está ficando até repetitivo. Questão 26. Suponha que em decorrência da aplicação de critério de avaliação a valor justo, tenha havido aumento no valor de um bem de ativo. Nesse caso, a contrapartida desse aumento será computada como reserva de reavaliação, um subgrupo do patrimônio líquido. Opa, errado! Reserva de reavaliação ainda existe? Não existe, tá? Então aqui no caso seria o ajuste de avaliação patrimonial. Existem alguns casos que poderia ser lançado direto no resultado, beleza, mas a regra aqui que a questão quis nos induzir era falar sobre, tá? Era falar sobre o ajuste de avaliação patrimonial, beleza? Então isso aqui é o que você precisa saber sobre o ajuste de avaliação patrimonial, é a forma como vem caindo em prova, tá ok? Se você conseguir gravar dessa forma, vai ser sucesso. Beleza. Vamos lá então, vamos falar agora sobre